Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28, palavra de sabedoria. Pare de viver no modo sobrevivência. Quero falar para você, amado, minha amada, que continua trabalhando, servindo ao Senhor, cuidando da família, indo à igreja, orando, mas está vivendo sem alegria, está vivendo sem descanso interior, está vivendo sem expectativa, cansado, sobrecarregado. A palavra de hoje é: pare de viver no modo sobrevivência. Como extrair lições da Bíblia ou conselhos bíblicos para sair desta forma de viver. Primeiro, eu quero te explicar o que é esse modo de sobrevivência. É dizer a você que Deus ele tem uma vida plena para você, uma vida de paz, apesar dos sofrimentos. Apesar das provações que Ele te permite passar, Deus ele tem a paz que excede todo entendimento. Quando a Bíblia fala de exceder o entendimento, é sobre algo que vai além do que eu consigo entender. Então Deus ele tem esta vida plena para cada um de nós aqui na terra também. Você dormir em paz, você acordar em paz, você viver leve, você desfrutar dos prazeres daqui também, sim. Você contemplar o que é belo da vida, ter alegria nas pequenas coisas, sorrir, cantar. Deus ele tem isso para você aqui na terra. Eu sei que muitas vezes nós temos uma tendência a achar que nós só teremos alegria no céu. Sim, no céu nós teremos alegria eterna, alegria total. Nós desfrutaremos de um lugar que não há dor, que não há choro, que não há sofrimento, que não há feridas, que não há luta, que não há luto. Lá no céu só será alegria. Mas aqui na terra também. Deus ele te permite as lutas, mas o desejo do coração dele, amado, amada, encontra essa verdade aqui comigo. Segura essa verdade em nome de Jesus que eu vou te falar aqui agora. O prazer de Deus é que nós enfrentemos as lutas com o coração em paz, com um sorriso no rosto, com alegria no coração. É possível, irmã Clarissa? Sim. E o Senhor nos dá essa possibilidade. O Senhor ele não se alegra em me ver e em te ver, você que está me ouvindo nessa manhã Rádio Novas de Paz, o Senhor não está feliz em te ver, empurrando a vida com a barriga, em te ver como um zumbi. Você sabe o que é zumbi? Você já assistiu filme de zumbi? Tem gente que está vivendo como zumbi, que está me assistindo, me ouvindo nessa manhã, que vive aí pela terra peregrinando, sem saber por onde vai, sem saber de onde vem, sem saber quem é, que não entende nem busca entender o seu propósito de vida. Deixa a vida me levar, acorda para mais um dia, mais um ano que se passa, e eu não sei o que vai ser, nada muda, minha vida é assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, meus filhos estão crescendo e eu não construí memórias, eu não tenho história, eu não busquei nada para eles, nem para minha família, é tanto sofrimento, é tanta lamúria, é tanta murmuração. Viver no modo de sobrevivência é isso. É só resolver o que é urgente. É aquela pessoa que já acorda cansada, vive resolvendo problema, apagando incêndio para um lado, para o outro. É aquela pessoa que faz o que precisa ser feito, mas não consegue encontrar alegria em absolutamente nada. Sempre vive adiando a sua alegria. Você sabe o que é isso? É você que hoje vai trabalhar e diz assim: hoje eu não tenho nenhum motivo para ser feliz. Talvez amanhã eu tenha, porque vai chegar as férias e talvez seja um dia melhor, mas agora eu tenho muito compromisso, agora eu tenho um monte de agenda. Esse final de semana eu tenho isso, tenho aquilo, então não tem motivo para me alegrar agora. Vou deixar para me alegrar depois. Você sabe que isso é um engano de Satanás para minar suas energias, para adoecer você emocionalmente. Hoje, com a tua agenda lotada,
cheio de obrigações, cheio de abacaxi para você descascar. Você tem motivos para se alegrar, sim. Você precisa encontrar em Deus motivos para se alegrar, sair do modo sobrevivência. O modo sobrevivência é quando você perde o prazer nas coisas pequenas, sabe? Sabe também por que você perde o prazer nas coisas pequenas? Porque você não consegue desligar dessa maldição que tem sido esse celular na sua vida. Você está lá com seu filho está lá tentando conversar com você, tentando abrir o coração para você, tentando chamar a sua atenção, tentando fazer você sorrir um pouco, mas você está lá no seu celular, rolando a barra de feed, olhando o WhatsApp, que você já zerou todas as conversas, mas você está lá como se fosse um drogado, um viciado, uma pessoa que a vida está completamente voltada para aquela tela. É por isso que você está vivendo assim, nesse modo de sobrevivência. Você perdeu o prazer nas pequenas coisas, perdeu o prazer de desfrutar a vida que você tem. Escuta aqui o que é que Deus está falando para você nessa manhã. Tem coisas que Ele quer te dar ao longo do seu dia, alegrias, nas coisas que você muitas vezes ignora, como o olhar, o sorriso de um filho, uma conversa que você pode ter, uma comida que você faz e que está gostosa, mas você nem conseguiu sentir o sabor, porque você está tão sobrecarregado, você está ali vivendo, como eu falei, como aquele zumbi. Perdeu o prazer nas pequenas coisas. Você só come para se alimentar. E você não consegue nem sentir o gosto da comida. Você está ali presente fisicamente na mesa da sua casa. Seu corpo está ali, mas emocionalmente você está longe. Aquele momento ali seria um momento de você renovar suas forças com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Seria um momento de você se conectar emocionalmente com seus filhos, saber como foram na escola, nas provas, na recuperação, né? Quem sabe? Se o seu menino ficou da recuperação. Tem mães aí que estão prolongando um pouquinho aí o período de final de ano na escola, porque os meninos ficaram em recuperação, vão para a final. Aqui em casa não é diferente não, viu? Mas aquele momento de conexão na mesa, onde as ligações emocionais acontecem, momento de comunhão, mas você está lá, emocionalmente longe. Essa palavra é para você. Deus, Ele quer te libertar, para você parar de viver desse modo. Isso aqui é um alerta. Eu quero mostrar a você que na Bíblia, homens e mulheres de Deus viveram assim, viveram isso. Elias, profeta, pediu para morrer. Homem de Deus. Chegou uma hora que ele estava no modo sobrevivência. Marta estava servindo, sim, trabalhando, corria para um lado e para o outro, mas a paz dela ela perdeu. Ao ponto de Jesus chegar para ela e dizer: Marta, Marta, estás ansiosa, atarefada com muitas coisas, mas só uma te é necessária. Ô Marta, olha para o que é mais importante. Isso não acontece só comigo, eu, Clarissa Técio, mãe, esposa, cristã, radialista, deputada federal. Não, isso não acontece só comigo, não. Acontece com você. Aconteceram com vários homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada. Moisés, chegou uma hora que Moisés disse: Deus, tá pesado aqui o negócio, Deus. Tá no meu limite. Aí Deus diz: olha, Moisés, você tem que distribuir as tarefas. Isso mostra, meu amado, minha amada, que isso não é novo, não. Não é só a doença dessa geração, não. Sempre existiu. Homens e mulheres de Deus também chegaram a esse ponto de esgotamento.
E quando eles chegam nesse ponto, Deus não chega apontando o dedo, Deus não chega tratando eles com cobrança, não. Deus, o Todo-Poderoso, Ele que é Pai, chega com realinhamento, chega com cuidado, chega com direção, como Ele chega para você no dia de hoje. Veja Elias. Em 1 Reis, no capítulo de número 18, Elias, ele vive um dos maiores confrontos espirituais que a Bíblia nos conta. Elias, lá no Monte Carmelo, ele enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Ele desafiou aqueles homens. Ele disse assim: vamos ver quem é o Deus Todo-Poderoso. É como se ele dissesse assim: vamos ver qual é o Deus melhor aqui. E aí Elias deu a oportunidade àqueles profetas de Baal e de Azera. Aqueles homens agora começaram a clamar ao Deus deles. Começaram a se cortar, a gritar. Como se dissesse: ô Baal, faz alguma coisa. Ô Azera, faz alguma coisa. Aparece aqui pelo menos para mostrar que tu é Deus. E nada aconteceu. Manda fogo do céu, Baal. Nem uma faísca. E Elias só olhando ali. Aí agora chega a hora de Elias para mostrar quem era Deus. Elias reconstrói o altar, prepara o sacrifício. Ainda diz assim, ó, joga água aí. Porque Deus vai mandar fogo do céu, mesmo tendo água. Para que ninguém dissesse que foi um truque. Joga água, porque mesmo com água Deus vai mostrar que é Deus e vai cair fogo do céu. Quando Elias orou, o fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, a lenha, queimou as pedras e até a água que estava ali naquele rego. A água evaporou. Tamanho foi a força da revelação de Deus por meio daquele fogo. Quando isso aconteceu e Elias mostrou quem era o Deus sobre todos os deuses, o Deus de Israel, aquele povo caiu com o rosto em terra. Está aqui, 18:39 de 1 Reis, dizendo assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O fogo caindo do céu e o povo com o rosto em terra dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Logo depois, estava tendo 3 anos e meio de seca. Elias ora e cai chuva. Por que eu estou contando as histórias de vitória? Para você ver o que Deus tinha feito na vida de Elias. Vitória espiritual, milagre, coisa linda. Mas chega uma hora no capítulo seguinte, 19, que Elias se torna completamente outro. Jezabel, a esposa do rei Acabe, ameaça matar Elias. Porque Elias matou os seus profetas. Ela diz assim: da mesma forma que Elias fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele. Eu vou matar esse homem. A fúria da mulher estava tão grande que Elias temeu. Veja, um homem que estava ali. Eu lembro outro episódio, quando Acabe chega diante de Elias e diz: você é o perturbador de Israel? Ele diz: eu não, quem é perturbador de Israel é você e sua família, que tem idolatrado os deuses pagãos. Olha a coragem do homem. Agora Jezabel ameaça ele e ele agora afrouxa. Ele agora desanima. Ele anda um dia inteiro no deserto por conta da ameaça de uma mulher. Ele não temeu Acabe, ele não temeu os profetas de Baal, ele não temeu ninguém. Mas agora, com a ameaça de Jezabel, ele teme e vai andar um dia inteiro no deserto. Conta a história sagrada que ele sentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Veja que não foi depois de um fracasso não que Elias caiu, não. Foi depois de uma história de vitória, depois de um sucesso. Como diz aquela canção: cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Elias, ó, cansou. Estava exausto. Aí Deus chega. Deus não chega repreendendo Elias, dizendo: não, Elias, deixa da tua frouxidão, rapaz.
Cadê tua fé, homem? Não. Sabe o que Deus faz? Deus manda Elias comer. Deus manda Elias descansar. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, eu entendo você, Elias. Eu compreendo a tua fraqueza. Eu sei que você é humano. Eu sei que você é fraco. Eu sei que você tem medo. Eu conheço as emoções do homem. Olha que coisa linda. É Deus revelando o seu mais profundo amor, tendo misericórdia de nós. Como diz o salmista, porque ele sabe do que nós somos formados. Ele lembra-se que nós somos pó. É como se Deus olhasse para nós. Aleluia, olha que coisa linda. Deus, ele olha para você agora. Você errando, você falhando, você de alguma forma entristecendo o Espírito Santo de Deus com algum deslize. Aí Deus, é como se Deus olhasse assim, dissesse: "Ah, é porque ele é pó." Ah, eu me lembro. Lógico que Deus não esquece de nada, mas ele fala de forma que nós entendamos. É como se Deus dissesse assim: "Ah, eu me lembro, isso aqui é porque ele não é Deus. É porque lá, no início de tudo, eu fiz ele do barro. Eu fiz ele do pó. Ah, é por causa disso. Eu me lembro. Eu me lembro do que eu formei ele. Ah, é porque ele é pó." É assim que Deus olha para nós. Em meio às nossas falhas. Olha que amor tão grande. Ele nos justifica. Oh, aleluia, você é justificado por Deus. Você só vai entrar no céu porque você é justificado. Por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia. Não é porque você faz muito, não é porque você é o melhor, não é porque você é o mais santo, não é porque você é da igreja da placa tal, porque você serve ao pastor tal, não. É porque você tem um Deus misericordioso, que olha para Elias, pedindo a morte, e diz: "Eu sei porque ele está assim, é porque ele é pó. É porque ele foi formado do barro, é porque ele é limitado." Aleluia. Vai comer, Elias, vai descansar um pouco. Aí depois de um tempo, depois do descanso, depois que Elias recupera as forças, lá em 1 Reis 19:7, aí é que Deus diz assim: "Agora, Elias, vai, come, porque tem um caminho ainda longo para você. Porque o caminho te será longo." Meu amado, sabe que muitas vezes você nem está precisando tanto de oração. Eu não estou dizendo que é todos os casos. Mas tem gente que fica espiritualizando algumas coisas. Muitas vezes o que você está precisando é de um pouco de descanso. Está precisando descansar. Você quer resolver o problema de todo mundo. Quantas mulheres que me ouvem nessa manhã e que são extremamente, eu posso dizer assim, dedicadas, entregues aos outros. Quer resolver o problema de todo mundo. Ah, isso é muito bonito. Sim, é bonito. É bonito você se importar, é bonito você cuidar das pessoas, mas tudo que é desequilibrado faz mal. Conheço pessoas que não se cuidam, que não cuidam da sua mente, que não cuidam da sua alma, que não cuidam da sua aparência, que vivem uma vida completamente entregue a cuidar dos filhos, do marido, dos vizinhos, da igreja, de tudo. Mas não cuidam da sua alma, não cuidam da sua aparência. Isso faz mal, isso é desequilíbrio. E a Bíblia diz que quando você comer mel, você coma suficiente, só o suficiente para que você não ultrapasse o que é suficiente e aquilo lhe faça mal e você vomite. Desequilíbrio. Desequilíbrio fala disso, de você passar do ponto. Eu já tive essa experiência. Eu tinha uma vontade de comer mel, aquele do favo. Eu sempre comia aqueles mel industrializado, mas um dia me deram de presente, eu falei na rádio e chegou de presente para mim um favo de mel. E eu fui comer, que negócio gostoso, eu comi. E você não sabe o ponto de parar, você tá entendendo?
Você não sabe o ponto de parar, porque é tão gostoso. E eu fiquei comendo. Chegou uma hora que eu dei uma mordida e o mel voltou aqui, eu querendo vomitar. Veja que coisa impressionante. Aí foi quando eu me lembrei do que diz a Bíblia. Senão você vomita. Porque é tão doce, o seu corpo reage, botando pra fora. Por quê? Porque a partir daquele ponto, se eu continuasse comendo, aquele mel ia fazer mal pro meu organismo. Então o corpo reage vomitando, querendo botar pra fora. Eu não vomitei não, mas foi quase. Então é isso, desequilíbrio. Quantas mulheres já passaram do ponto? Quantos homens me ouvem aqui já passaram do ponto do esgotamento, mas continuam insistindo, fazendo, porque precisam fazer, porque tem que fazer, colocaram na cabeça que tem que fazer e aquilo faz mal, tá fazendo mal a você. E você pede oração, corre para um lado, corre para o outro, diz que é o diabo, bota a culpa no diabo. E Deus diz assim, descansa, dorme um pouquinho, come. O teu caminho é longo, agora respeita o limite do teu corpo. Quando você tá assim, você começa a tomar decisão errada, vai ser uma atrapalhada atrás da outra. Você não... Deixa eu falar uma coisa aqui pra você muito importante também. Quando você tá esgotado fisicamente, emocionalmente, você perde a noção da realidade. Então tudo pra você, se alguém fala uma coisa pra você, teu marido fala uma palavra, escuta mulher, você que tá esgotada aí, você que precisa descansar um pouquinho. Teu marido falou uma coisa pra você e você entendeu tudo errado. Você entendeu tudo errado porque a tua mente tá cansada. E aquilo ali é uma seta de Satanás pro teu caminho, muito cuidado. Pede a Deus sabedoria pra você não cair nesse atrapalho, nesse deslize espiritual. Entendeu? Entendeu o que Deus está falando com você? Elias. Tem outro exemplo aqui, Marta. Marta, que estava no modo sobrevivência. Eu vou alongar aqui um pouquinho mais os minutos de sabedoria. Deus está falando com muita gente, eu vou alongar porque hoje o programa Poder da Fé, a gente vai colocar uma mensagem do nosso pastor Francisco Teste. Daqui a pouquinho o pastor Júnior Teste não vai poder estar com os irmãos. Tá bom? Sou Clarissa Técio. E hoje a gente passou um pouquinho do horário, com a permissão, autorização do nosso pastor Francisco Técio. Nós vamos ficar juntinhos aqui até mais tarde um pouquinho. Estou falando no Minuto de Sabedoria sobre como sair do modo sobrevivência, sobre pessoas que vivem extremamente cansadas, que o físico está lá, o corpo está lá, mas a alma não está, que perde os momentos de beleza da vida, que não consegue sentir mais alegria em nada. Falei sobre Elias, deixa eu falar de outra mulher agora, Marta. Marta estava tão esgotada que as coisas para ela se tornaram só obrigação. Talvez como você, querida. Deus te deu uma casa, Deus te deu uma família, Deus te deu um casamento, Deus te deu filhos, Deus te deu uma vida para você viver. Mas você não consegue encontrar alegria nisso, porque você só consegue ver obrigações. Você perdeu o prazer. Você perdeu o prazer. Em algum momento da sua vida, devagar, aos pouquinhos. Você foi dando o lugar da gratidão à murmuração. As palavras da sua boca foram sendo trocadas. Parou de agradecer para murmurar. E Deus está convidando você novamente a encontrar alegria no que Ele te deu. Encontrar alegria na criação dos teus filhos. Encontrar alegria no teu relacionamento conjugal. A viver a plenitude da graça de Deus no seio da tua família. Marta estava assim. Ela assumiu a responsabilidade daquela casa quando Jesus chegou. Ela estava ali mostrando quem ela era. Ela era organizada. Ela era uma mulher que servia. Se preocupava em servir. Corria de um lado para o outro. Ela cozinhava. A gente vê ali Maria sentada aos pés de Jesus para ouvir Jesus, não perdendo a oportunidade, dando uma lição para a gente do que é mais importante, mas vamos focar aqui em Marta. Marta estava ali, perdendo o sentido do que era mais importante, correndo para um lado e para o outro, vendo a sala cheia de homem. A irmã Clarice, ela estava errada? Não, ela não estava errada na sua essência, em querer servir. Afinal, quando as pessoas chegam na nossa casa, nós gostamos de servir uma coisa gostosa, nós gostamos de fazer algo. Mas veja,
Deixa eu trazer para o dia de hoje. De que adianta você receber visitas na sua casa? Você querer tanto mostrar que você está entregando melhor se você não consegue sequer se assentar com essas pessoas na mesa. Eu já cheguei em casas assim, em que a dona de casa fica tão preocupada em dar o melhor, corre para a cozinha e ela não consegue sentar com a gente na mesa para conversar um pouquinho. Porque ela quer se certificar de que tudo está sendo completamente cumprido de acordo com o que ela planejou, que tudo vai dar certo, que a comida vai chegar na hora certa, com a temperatura certa, que tudo vai dar certo. E ela não consegue parar para sentar. A gente vai sentar aqui um pouquinho, mulher, conversa com a gente. Não, porque por causa disso, por causa daquilo. Ei, em nome de Jesus. É uma pessoa que já perdeu noção do que é mais importante, do que é prioridade. Era mais ou menos assim que estava Marta. Desequilibrada. Ela perdeu o equilíbrio, o ponto de equilíbrio, você entendeu? E é isso que pode estar acontecendo com você. Você perdeu o ponto de equilíbrio. Marta estava perdida ao ponto de ela agora começar a se irritar. Lucas 10:40 diz, Marta andava distraída com muitos serviços. Aí ela chega lá. Imagina na porta com a mão na cintura. Todas as vezes que eu falo essa mensagem, eu fico pensando na cara de Marta. Marta bota a mão na cintura e diz, ô Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Além de Marta estar ali reclamando da atitude de Maria, ela ainda estava questionando Jesus, que não fez nada. Olha que coisa feia. Olha o que acontece quando alguém está desequilibrado emocionalmente, sobrecarregado, cansado, esgotado. Marta poderia ter feito alguma coisa, mas ela poderia passar alguns minutinhos ali com Jesus também, sim ou não? Sim. Será que se Marta ali parasse 10 minutinhos, ia dar tudo errado naquele momento? Não. Mas Marta perdeu a noção da realidade. Marta só queria fazer as coisas do jeito que ela achava que deveriam ser feitas. Marta coloca Jesus no canto da parede, questionando, será que ele não estava percebendo aquilo? Eita, Marta. Senhor, repreende a Marta que há dentro de mim. Repreende a Marta que há dentro dessa mulher. Aí Jesus diz, Marta, Marta, tu andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Jesus não estava dizendo, Marta, tu não está errada. Não. Jesus só disse assim, Marta, tu está excessivamente ocupada, minha filha. Excessivamente, porque Deus nos dá as ocupações, somos donas de casa, temos que fazer a comida, temos que servir, temos que cuidar dos meninos. Agora, existem mulheres que se ocupam excessivamente. O problema de Marta não era servir, porque ela podia ter servido. O problema dela era o desequilíbrio. Ela servia sem descanso. Ela servia sem noção da realidade. Ela servia querendo dar o melhor, mas perdeu o melhor. Sem descanso interior. Então, olha, você pode estar fazendo coisas certas, só que do jeito errado. Você pode ser uma pessoa que organiza a sua casa, mas organiza do jeito errado. Serviço de casa não para. E você quer fazer tudo com perfeição. Mas você não tem olhado para você mesmo. E você não consegue mais enxergar as coisas da sua casa com alegria, só como obrigação. Deus hoje Ele te chama a você olhar com leveza. Se você precisar descansar hoje, faz o mais ou menos e descansa. Equilíbrio. Talvez alguém possa ouvir e dizer, irmã Clécia está dizendo para eu deixar minha casa toda bagunçada. Não, eu estou falando sobre equilíbrio. Eu estou falando sobre cuidar de você. Eu estou falando sobre cuidar da sua emoção. Eu estou falando sobre o descanso que o teu corpo precisa. Porque esse excesso de atividade que está vindo de você pode estar revelando algo muito ruim no seu interior. E você precisa ter muito cuidado. Você precisa pedir a Deus sabedoria, visão espiritual para enxergar o que você não está enxergando hoje.
Para não acontecer com você o que estava acontecendo com Moisés. Sabe o que aconteceu com Moisés? Moisés, ele estava ali liderando um povo no deserto, um povo numeroso. E Moisés não conseguia fazer mais nada. Moisés não conseguia mais falar com Deus. Moisés não conseguia mais meditar. Moisés não conseguia mais ter o seu relacionamento com Deus como ele deveria, porque ele não tinha mais tempo. Porque chegava o povo e reclamava da comida. Chegava o povo e reclamava da caminhada. Ah, Moisés, vem cá que eu tenho um negócio para te falar. Olha, meus pés cheios de bolha, Moisés. Estou caminhando demais aqui no deserto. Olha, Moisés, um escorpião apareceu ali. Vai picar minha família. Olha, Moisés, a liderança, tua liderança não está suficiente, Moisés. Escuta isso aqui, Moisés. Moisés disse que a fila ficava grande para ele atender de gente para reclamar. Olha, Moisés, está muito quente esse deserto. Moisés, a minha tenda se rasgou, eu preciso de uma tenda. E Moisés atendendo todo mundo. Moisés ia dormir esgotado, se é que ele tinha tempo para dormir. E chegou um momento que ele chegou no limite dele. E ele disse lá ao Senhor: Senhor, Números 11 e 14, eu não posso só levar todo esse povo, é pesado demais para mim. Mata-me de uma vez, ele diz. Senhor, eu estou esgotado. Aí Deus diz: olha, Moisés, faz o seguinte, tá demais para você mesmo. Você precisa descentralizar esse trabalho. Olha Deus aqui dando estratégia. Amado, Deus quer dar estratégia a você. Segura a estratégia do alto. Deus diz assim: Moisés, tu tem que dividir esse peso, Moisés. Pega 70 líderes. Coloca um para fazer isso, outro para fazer aquilo, outro para fazer assim, esse para fazer desse jeito. Tu tá carregando o peso de 70 pessoas, Moisés, querendo fazer tudo sozinho. Sabe o que acontece, amada? Sabe o que acontece, meu amado? Você muitas vezes chega ao seu limite porque você quer carregar o peso de 70 pessoas. Estou usando uma ilustração aqui, de forma ilustrada, fazendo um link aqui com a história de Moisés. Você, dona de casa, você que trabalha fora, você, mulher que trabalha em casa, trabalha fora. Você, homem de Deus. Você que é o provedor principal dessa casa. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E você precisa reconhecer que você precisa descentralizar. Ah, irmã Clarissa, mas quando eu dou outra pessoa para fazer, ela não faz do meu jeito. Ninguém vai fazer do seu jeito. Aí depois está você aí colocando a culpa no diabo, uma culpa que é sua. Você precisa entender que as pessoas são diferentes uma das outras. E que por mais que você esforce, ninguém vai fazer do seu jeito. E você precisa se acostumar com o erro das pessoas. Você precisa suportar o erro das pessoas que não vão fazer do jeito de você. Você precisa aprender também a fazer vista grossa algumas vezes. Senão você não vai viver, você vai ficar nesse sufoco pro resto da sua vida, fazendo tudo como obrigação, em modo sobrevivência, que é como diz aqui a palavra de Deus, que era o que Moisés estava passando. Moisés estava em modo sobrevivência. Moisés não suportava mais, não aguentava mais. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele tentou carregar sozinho. Amada, pedir ajuda não é fraqueza, não. Amado, pedir ajuda não é fraqueza, não. Quantos tiraram sua própria vida porque não tiveram coragem de pedir ajuda? Acharam que se pedissem ajuda revelariam fraqueza. Peça ajuda. Peça ajuda, orientação. Peça ajuda física. Peça ajuda espiritual. Peça ajuda. Porque você pode estar carregando hoje um fardo que não é seu. Escuta essa palavra nessa manhã. Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer abrir os seus olhos para você viver uma novidade de vida. Ele diz: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Venha a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus está querendo esse alívio para você hoje. Deus está querendo te dar esse alívio em nome de Jesus. Então, olha, Deus não chamou você para você aguentar até quebrar, não. Talvez você esteja forte por fora, mas cansado por dentro.
Talvez você esteja em modo sobrevivência assim, vivendo igual um zumbi, só existindo. Só o teu corpo lá existindo. E você, por fora, de um jeito, mas por dentro de outro. Então, saia desse modo sobrevivência. Escolha dormir quando você precisa dormir e durma sem culpa. Para de ficar achando bonito, tá cansado. Você acha bonito chegar perto das pessoas com aquela cara de carregado, de destroçado, é? Não é bonito, não. Se você acha bonito, para de achar. Ó, dá agonia quem chega perto de você. Você olha pra pessoa e já espera. Você sabe o que é isso? Escuta isso aqui. Você olha pra pessoa e já fica esperando a pessoa dizer: meu Deus, é muita coisa. Olhe, eu não dormi essa noite. Meu Deus, é muito trabalho. Isso não é bonito, amada. Isso não é virtude. Isso não é virtude. Você está drenando a sua alma. Cuidado! Você precisa aprender a dizer alguns nãos para algumas pessoas. Você precisa parar de viver querendo... vamos dizer assim, querendo corresponder à expectativa alheia. A pessoa tem uma expectativa sobre você que você vai fazer. Aí você tem que fazer só para corresponder à expectativa daquela pessoa. Deus está dizendo, pare com isso. Aprende a dizer não, sem querer ficar se justificando o tempo todo. Você precisa reconhecer o seu limite. Escute isso aqui. Você precisa reconhecer o seu limite sem a sensação de que você é fracassado, sabe? Você precisa dizer, isso aqui eu só aguento até aqui, para. Eu não preciso mostrar que sou forte para todo mundo. Eu só aguento até aqui. Deus, me justifica aí, Deus, porque eu não tenho mais o que fazer, não. Eu não vou querer fazer o que o Senhor faz. A tua parte o Senhor faz. A minha, eu faço onde até eu aguento. Eu não tenho superpoderes. Você precisa parar de viver no automático. Deus está te chamando para esse realinhamento no dia de hoje, amada. E para finalizar, você precisa se fazer algumas perguntas. O que é que hoje está roubando a minha paz? O que é que eu estou carregando que Deus não me pediu? Eu estou carregando a expectativa das pessoas? Tem um monte de gente que olha para mim e diz, a irmã Clarice é muito forte. Olha, ela tem que estar em todos os cultos. E eu vou em todos os cultos só para as pessoas não falarem mal de mim. A irmã Clarice tem que fazer isso. Ela tem que estar ali, tem que estar colar, tem que cuidar das meninas dela, as meninas dela tem que passar por média, tudinho, para ela mostrar que ela é uma mulher de Deus. Eita, ela tem que ser uma boa mãe, as meninas dela tem que ser obediente, tem que fazer isso, tem que cumprir isso. A irmã Clarissa Técio, esposa do pastor Júnior Técio, filha do pastor Francisco Técio. Ela que é deputada federal. Ela tem que fazer assim. A vida dela tem que ser um exemplo nisso, aquilo. Ela não pode dar uma escorregadinha porque ela... Eita, quanta expectativa. Eu estou falando de mim, mas eu quero falar de você. Olha pro teu redor, vê quanta expectativa que você precisa corresponder. Ou o que você acha que precisa corresponder, você não precisa. Só tem uma expectativa que você precisa corresponder, a de Deus. Deus olha pra você e diz, é minha filha. Aí se você estiver em paz com Ele, aí você fica bem em nome de Jesus e diz aquele versículo que nós dizemos todas as vezes no final dos cultos na Assembleia de Deus Ministério Nova de Paz. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Sobreviver não é viver. Deus não chamou você para viver no limite, não. Deus chamou você para viver no centro da vontade dele. E se você agradar a ele, fica em paz. E para de ficar querendo agradar a todo mundo. Deus, ele te chama hoje para você sair desse sobrecarregamento. Você que está sobrecarregado. E ele chama com os braços abertos. Vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado. E eu vos darei descanso. Essa é a promessa. Deus tem estratégias para te aliviar. Basta que você descanse nele. E queira agradar só a ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração e se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.